O que são agentes físicos terapêuticos? Considere agente físico terapêutico todo material ou ação empregada para obter ou estimular no organismo uma resposta fisiológica, consequentemente desencadeando um efeito terapêutico. Sendo assim, todo agente físico terapêutico porta uma determinada energia que poderá ser térmica, mecânica ou eletromagnética, que interagindo com o material biológico irá transferir toda ou parte desta energia. Aqui eu me refiro à energia mensurável, watts, joule, miliamperes e etc. E isso representa basicamente a dosimetria do tratamento. O nosso organismo é formado por bilhões de microbactérias, as células, que por sua vez necessitam de energia para o seu funcionamento completo e por diferentes razões, em especial em condições patológicas, a energia celular está deficitária, necessitando de uma fonte externa de estimulação para sua recuperação ou manutenção. E nesse âmbito, em situações específicas, os agentes físicos terapêuticos podem contribuir nessa reorganização celular, ou melhor, na energização celular. E cabe aqui salientar que existem duas faixas de radiações cujos mecanismos de interação com os tecidos vivos são extremamente distintos, sendo esses os agentes físicos ionizantes e não ionizantes. E nós nos atentaremos aos não ionizantes, onde se classifica a eletroterapia, bem como os recursos cinéticos ou mecânicos, térmicos e luminosos. Bases da estimulação elétrica neuromuscular. A estimulação elétrica neuromuscular envolve a aplicação de estímulos elétricos intermitentes aos músculos esqueléticos, com o objetivo principal de promover contração muscular em decorrência de ativação de fibras nervosas musculares. É um método utilizado para preservação e ou recuperação funcional, tanto para indivíduos saudáveis como para indivíduos com alguma disfunção muscular. E é importante frisar que, para promover contração muscular com a aplicação deste tipo de estímulo, é necessária a integridade do nervo motor. Bom, ela vem sendo utilizada de uma forma bem interessante. Alguns de seus objetivos seriam a preservação da massa e da função muscular durante períodos prolongados de desuso ou imobilização, como por exemplo em pacientes críticos internados em unidades de terapia intensiva, a recuperação da massa e da função muscular, seguida de prolongados períodos de desuso ou imobilização, né? Como por exemplo pacientes que passaram por uma condição cirúrgica, e na melhora da função muscular em diferentes populações, como idosos, bem como atletas. E há estudos também que está sendo utilizado na reabilitação de pacientes com doenças cardiopulmonares. Considerações fundamentais do átomo. Para uma aplicação clínica refinada e segura, se faz necessário o entendimento de alguns conceitos elementares. Vamos partir de algumas considerações fundamentais do átomo. Sabemos que a matéria é feita de átomos, sendo este a menor partícula que pode ser identificada como sendo daquele elemento. O átomo ele é composto de um núcleo central carregado positivamente, constituído de prótons, que por sua vez possuem cargas positivas, e nêutrons, que não possuem cargas, com partículas orbitando ao seu redor, carregadas negativamente, e estes são denominados os elétrons. De forma ilustrativa, lembra um sistema solar em miniatura. Um átomo possui a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Dessa maneira, não há uma carga resultante. Se houver alguma alteração nesse equilíbrio, o átomo tem uma carga resultante diferente de zero e é denominado íon. Bom, se um elétron for removido do átomo, ele se tornará um íon positivo. E caso haja o acréscimo de um elétron em um átomo neutro, ele se torna um íon negativo. A respeito da intensidade da corrente elétrica, ela é definida como sendo a razão entre o módulo da quantidade de carga que atravessa determinada secção transversal do condutor em um intervalo de tempo. A corrente elétrica é o fluxo das cargas de condução dentro de um material. A intensidade da corrente é a taxa de transferência da carga igual à carga transferida durante um intervalo infinitesimal dividido pelo tempo. Em soluções eletrolíticas, os cátions e ânions estão livres, se movimentando de forma desordenada e em grande quantidade. Quando um campo elétrico é formado, os movimentos passam a ser ordenados. Os cátions se movimentam no sentido do vetor do campo elétrico
e os ânions no sentido oposto, constituindo dessa forma a corrente elétrica. E quando uma corrente elétrica passa por um condutor, uma parte de sua energia é convertida em calor, o que é chamado de efeito Joule. Este fenômeno ocorre porque o encontro dos elétrons com as partículas do condutor geram colisões com os átomos do condutor, e a parte dessa energia cinética do elétron é transferida para o átomo, aumentando sua agitação e, consequentemente, a sua temperatura. Como curiosidade, na imagem do lado podemos ver os principais símbolos utilizados na eletroterapia.